Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre a aula 11 de Física B, dilatação anômala da água. Esse nome já é bem sugestivo, porque a água vai apresentar uma dilatação muito específica, numa temperatura muito específica em relação a outros materiais e outras substâncias quando são aquecidas ou resfriadas. Então perceba este gráfico inicialmente. Veja que nós temos um volume inicial e um volume mínimo para a água, e uma faixa de temperatura que transita entre 0 a 10 graus Celsius. Perceba que, ao resfriarmos qualquer tipo de substância, é natural que ela se contraia. Então, quando a água vem sendo resfriada até 4 graus Celsius, o seu comportamento é exatamente igual a de praticamente todos os outros materiais e substâncias. Só que, no intervalo entre 4 resfriando até 0 graus Celsius, perceba que esse volume, ao invés de continuar diminuindo, ele aumenta. Então, é essa aqui a característica que nós precisamos nos atentar. Entre 0 e 4 graus Celsius, a água, ao ser resfriada, apresenta um comportamento bem característico em relação à sua temperatura, ou seja, ela tem o seu volume expandido em relação ao volume a qual apresentava durante o resfriamento até o ponto dos 4 graus Celsius. Se nós lembrarmos da relação densidade igual a massa dividido pelo volume, a massa vai ser sempre uma grandeza constante, fixa, padrão, uma vez que não estamos considerando uma perda de amostra neste caso. Então, a partir do momento que esse volume aumenta, diretamente proporcional, ou melhor, inversamente proporcional, a densidade vai diminuir, fazendo então com que essa curva do gráfico represente a densidade em função dessa temperatura. Então quer dizer que quanto menor o volume, maior é a densidade. E quanto maior o volume, menor é a densidade. É o que apresenta aqui, neste caso, também em uma curva. Então perceba que a curva em gráficos desse tipo apresenta um comportamento anômalo para a água dentro dessa faixa de temperatura entre 0 e 4 graus Celsius. Na natureza, nós vamos perceber um seguinte fato. Quando nós temos aqui o exemplo de um lago com temperaturas acima de 4 graus Celsius, nós vamos perceber que a faixa de água, a parcela de água mais fria, vai ficar no fundo. Essa coloração mais ou menos denota essa sensação. 8 graus Celsius, 7, 5 e o 4 aqui no fundo. Quando um lago contém essa faixa entre 0 e 4, perceba que está na superfície a faixa de água que vai congelar. Então perceba que em um lago congelado, nós vemos em vários exemplos, em filmes, em N situações, que a parte superior, aquela que está em contato com o ambiente, né, é aquela que vai ficar primeiramente congelada. E logo abaixo, na faixa 1, 2, 3 e 4, nós vamos ter água no formato, no seu estado líquido. Esse é o comportamento anômalo da água em relação à temperatura entre 0 e 4 graus Celsius. Feito isso, é uma parte bem teórica, bem interessante. Você consegue responder tranquilamente o exercício 1, baseando principalmente nesse exemplo do lago, que a faixa superior é aquela que vai ser congelada primeiro. E o exercício 2, vamos precisar analisar essas 4 afirmações, comparando esse gráfico, que é exatamente aquela mesma situação. Perceba que está também registrada a faixa entre 0 e 4 graus Celsius aqui, e a água apresenta o seu comportamento típico para essa situação, e o recipiente faz uma linha pontilhada, demonstrando que o material vai sofrer exatamente aquilo que se esperava, uma linha tracejada, um segmento de reta quando começa a ser resfriado, ou seja, a tendência é que ele se contraia cada vez mais. Então, analise essas afirmações e resolva o exercício 1 e o exercício 2 da apostila. Dúvidas, é só me procurar que nós vamos resolver e fazer a correção dessas duas atividades.